Olá pessoal, vocês que estão chegando por aí, conseguem me ouvir, me ver? Como que tá? Me dá uma resposta sobre isso. Ah, que bom, obrigado. Bom pessoal, vamos se aconchegando aí, vou aguardar o PH chegar pra gente ter uma conversa. Bom, fiquem à vontade. Espero que eu não faça nada errado aqui no Instagram, nunca liguei essa live e tal, mas vamos lá. Boa noite para todo mundo aí. PH, quando você chegar aí, você me dá um toque, ou me... Deixa eu ver se eu... Boa noite, Cecília. Tá baixo o som? O som também. E PH, vamos ver. Olha aí, rapaz. Tudo bom? Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo. Você tá me escutando Bom te bem? ver. Tô me ouvindo um pouquinho aí. É? Seu áudio, mas Deixa eu botar o fone então aqui. Talvez seja. beleza. Melhorou agora? Deixa eu fazer um teste aí. Vamos lá. Bom, agora não teve nenhum eco pra mim não, tá tranquilo. Ótimo. Também tô escutando melhor você. Tá Tá ok meio o áudio, duvidoso o pessoal? som tá falando? Pois é. Vamos esperar aí. Agora melhorou. Tá aí. A cidadã tá dizendo pra gente, né? Ótimo, ótimo. Tá beleza. Vamos começar então? Bom, vamos lá, né? Vamos Tamo lá, aqui né? já. Estamos aqui. Já começamos. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui reunidos para discutir um pouco sobre o artigo do camarada Pedro, né? E o nome do artigo dele foi O Setting Discursivo, né? Eu sei que semana retrasada, na última live, a gente tinha dito que quem ia estar aqui com o Pedro era a camarada Camila, que inclusive tem uma presença muito mais agradável do que a minha, mas ela teve que participar de outra questão aí, teve um contratempo, e aí eu vim aqui tapar esse pequeno buraquinho, né? E, bom, acho bacana a gente, talvez, Pedro, começar falando um pouco
sobre o porquê desse artigo, né? Eu queria que você apresentasse para a gente aí um pouco desses aspectos gerais que você tentou trabalhar aí no seu artigo, que é muito importante, inclusive, né? Talvez aí alguns camaradas que estejam assistindo a gente não tenham lido, né? Então, apresenta aí para a gente aí. Bom, cara, é, esse artigo veio assim porque quando eu comecei a minha prática, era uma das coisas que eu mais questionava, era sobre o divã, né? Dizendo assim, bem simples, né? Qual uso, qual que a gente dá para o divã, de que maneira que a gente trabalha com o divã, se é preciso ter um divã, né? Quando é que... E aí, atrelado a isso, vem uma conversa, né? Que todo mundo que faz análise, às vezes vai para um barzinho assim, conversando com os amigos. E aí, você já entrou em análise? Você já foi para o divã, né? A gente tem essa brincadeira, assim, porque tem uma associação com esses dois momentos, né? Então, eu vi nessa oportunidade de escrever para a revista Borda agora, bom, uma investigação sobre isso, né? Uma pequena pesquisa sobre isso. Pequena, assim, a gente tinha um limite de 10 páginas, aí ele excede um pouquinho, ele vai para o dobro, né? Excedeu só um pouquinho, né? Eu acho que hoje ele poderia até ser um pouquinho, talvez, já que passou assim, ser aumentado, ser revisto numas coisas, ampliado para alguns, né? Alguns lugares, assim. Mas a minha ideia principal é escrever para alguém que, como eu, está na clínica, está na prática, e pudesse servir dele para, né, resolver questões desse modo, assim, né? Então, isso é basicamente uma implicação muito pessoal pela qual eu resolvi escrevê-lo, sabe? Entendi, entendi. E eu acho interessante também porque no seu artigo você começa aí dando uma espécie de panorama meio que histórico aí dessas teorizações que a gente teve sobre o divã ao longo aí da história do nosso campo, né? Eu queria que você falasse um pouco. E Pedro, o pessoal está dizendo para você puxar o microfone um pouco mais para Ah, perto para ficar mais alto. vou tentar dar uma segurada nele assim, e aí a gente vai Pronto. É porque você tem a fala conseguir tirar, mansa, talvez. você tem a fala mansa, aí fica, né? Mas vamos lá, fala um Tá pouquinho para a bom, gente viu? sobre esse outro aspecto aí. Então, bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Volta um pouquinho nessa pergunta de novo para mim, que eu estou aqui na fala mansa até agora. Eu perguntei, Pedro, eu estava notando o fato de que quando você escreve o artigo, né, você inicialmente faz uma espécie de panorama geral, né, Sim. daquilo que historicamente É. foi construído acerca do divã, né? Então você passa lá pelo Bom, cidadão Freud, né? Fala um pouco para a gente aí sobre isso, né? essa é a maneira que eu pensei, né, que eu pudesse fazer, na verdade, um caminho, né? No começo do artigo, assim, digamos, ele é dividido em quatro partes, né? Uma introdução, assim, que eu coloco e quase dizendo que a maneira como eu vou me servir dos autores são os autores pelos quais eu mesmo, né, ao longo do meu tempo assim de clínica, pelos quais eu me servi mesmo, né? Durante um tempo eu falo, tinha até com eles uma regra rígida e tal, né? Então eu achei que era preciso, primeiro assim como, né, tem o artigo da Camila que eu cito, né, passar por uma cartilha freudiana, né? Hum, Mas passar por uma cartilha freudiana da maneira como você propôs também, vocês dois, né, esses dois artigos da nossa primeira revista, né, de número 0, que é de passar por ele de uma maneira crítica, né? Lendo, tentando ver como que isso foi construído ao longo da obra dele. E se a gente for pegar assim, o Freud direto, né, a cada 10 anos parece que ele faz um resumo, né, da obra dele, né? Em 1904, 5 tem um, né, ali nos anos 10, além de ter todo os textos sobre técnica, que não são só esses assim, né, tem outras conferências ao longo do tempo vai indo. Mas então eu quis fazer porque a gente tem nos textos de direção ao tratamento, as recomendações aos médicos de maneira mais precisa dito sobre o divã, mas eu quis retornar nesses outros textos aí para ver da própria fala do Freud como é que ele foi construindo esse espaço para o divã, né? Eu não pretendi fazer um índice sobre o divã, acho que é preciso, talvez, né, a gente ir em outros camaradas, né, como você diz, em em outras pessoas que estavam ali na mesma época que Freud, trabalhando, né? uhum. Então, eu fui nos meus camaradas, né?
E assim, e tentei fazer um caminho, não de uma maneira evolutiva, mas de uma maneira como cada um vai me acrescentando alguma coisa, sabe? Então, partindo assim de uma cartilha freudiana, né? E o Freud fala que sabe que tem outros modos de lidar com o divã que não são exatamente o que ele propõe, e ele não desenvolve, né, sobre isso ao longo do texto dele, né? Ele traz assim, não sabemos por quê, mas ele não traz ele faz uma indagação se realmente os caras encontraram alguma coisa diferente ou se eles estão simplesmente tentando ser contra o Freud, né? Alguma coisa assim, falando bem tranquilo, sem ir direto na citação, pois a citação está lá no artigo, né? Uhum. Então, eu achei preciso fazer esse caminho para depois a gente pensar também, porque o nosso campo, né, se como que essa coisa de entrar em análise, se isso está lá no Freud, né? Então, me parece que o entrada em análise que o Freud nos propõe é diferente do entrada em análise que o Lacan, que a gente pode falar a partir de um paradigma lacaniano, né? Uhum. Então, aí me veio a necessidade de passar por autores diferentes, né? E, cara, tem um deles, que é um cara que eu acho muito legal quando ele fala de clínica, que é o Bruce Fink, né? Ele fala em 2 livros de maneira diferente sobre o que digamos assim, dá suporte para o setting. Então, Uhum. ali, lendo o cara, eu falei, bom, esse cara é massa, fala, dá umas dicas legais, coloca sempre umas citações, né? Tem, claro, uma leitura que a gente deve fazer, ao fazer uma leitura dele, como de qualquer outro autor, tem que ser de uma maneira crítica, né? Uma maneira crítica investigativa, né? Tentando nos servir, então, da teoria. Então, em momentos diferentes, ele, para dizer de práticas que ele faz, ele usa teorias diferentes. E Uhum. aí isso me deixou assim, pô, peraí. Então, aqui, de um jeito, os caras têm que ir para o divã e, de repente, nas análises por telefone não precisa disso. Por quê? Sabe? Sim. Então, aí ele, a maneira como ele dá um suporte para isso que ele está dizendo, uma hora ele diz, podemos dizer assim, de o corpo de uma maneira, outra hora ele diz de outro, né? Tendo outros autores como referência, né? Podendo dizer claramente, porque está lá no artigo, uma hora de uma maneira com o suporte do corpo através de Millet, e outra hora está a partir de Jacques Lacan, né? Que são paradigmas diferentes para pensar a psicanálise. Sim. Então aí me deixou de orelha em pé, assim, e, bom, aí veio, bom, não tem mais que ficar só olhando só para a prática do cara, né? Então, o que que pode, o que que não pode. Mas o que que dá suporte para ele poder, em um certo momento, fazer uma análise inteira por telefone, e em outro momento ele ter, só poder, só se pode passar para o divã depois de um certo, né? De um certo tempo, ou, mas na verdade de um certo movimento ali, né, da entrada, de análise, uma demanda. Então começa a ficar ali para mim meio solto, né? O que é a entrada em análise do Freud, o que é do Lacan, o que é o do Bruce Fink, né? E isso me motivou a perguntar, porque é assim que eu poderia formalizar um pouco melhor como que eu faço, né, na minha clínica. Bom, essa é a maneira como eu acho que foi preciso passar por esses autores, assim, sabe? Mas uma coisa que também vale a pena dizer, falando em autores, cara, assim, porque esse artigo, né, a gente imaginando que o leitor da revista Borda, né, ele vai chegar nesse artigo, ele é o penúltimo, né, depois é o seu, né? É. Então, assim, é quase como se, me parece que lendo a revista, chegando ali naquele ponto, parece quase tudo muito óbvio, sabe? Né? É muito óbvio no certo sentido assim. Antes, os meus colegas já vão me dando um suporte também para poder falar do set. Né? Por exemplo, a gente pode perguntar, lendo o meu artigo, agora voltando para a borda, fazendo retrocesso, se existe setting antes de, né, de um ato analítico, né? Se Hum. existe, qual é a função e qual campo, né? Qual que é a geometria de um setting, né? A gente pode perguntar isso no artigo de outro camarada, né? Então, assim, então começar com Freud, passar por todas essas pessoas, me parecia necessário muito mais para quem pegasse esse artigo, só ele. Então eu pensei, alguém pode ir direto nele, só lê-lo.
Então, acho que preciso fazer todo esse caminho. Fica cansativo, tem que falar muita coisa, rezar muita cartilha freudiana, né? Depois Sim. rezar uma outra cartilha lacaniana, né? Tentar perceber que quando a gente vai para o Lacan, não adianta dar um Ctrl F, procurar divã, né? Sofá, e não vai ser muito bem por aí que a gente vai conseguir estudá-lo. Até eu faço uma comparação entre momentos que ele diz coisas quase opostas e a gente tem que ver muito mais um contexto, como diz o Rodrigues Ponte, né? De Uhum. tradutor. Então, me parece que passar por vários autores, cara, é muito mais assim, é preciso pensar a prática deles, tomar um pouco do que eles estão fazendo e mais repensá-lo a partir de nossa teoria, talvez, sabe? Por isso que os 7 artigos vêm construindo para mim e você, no final, podendo falar de prática ali tão tranquilo, sabe? Sim, sim. É interessante, né, isso que você está falando em relação à espécie de construção, né, da ordem dos artigos, porque de fato foram pensados, né, a gente pensou que de alguma maneira essa ordem seria mais interessante, mas quando você traz, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito estou aqui de camarote, né, porque eu gosto muito do artigo, Ah, e aí estou podendo perguntar aqui para o homem diretamente, eu vou perguntar e vou comentar, né, porque uma coisa que eu gosto manda ver. muito no seu artigo é essa ideia, por exemplo, de trazer essa questão dos autores de uma forma, vamos dizer assim, profana, né? Para usar aí uma referência comum aí, né? Essa história, por exemplo, de pegar e perceber, por exemplo, que existem essas inconsistências, né? Porque essa questão do Fink é muito interessante, né, cara? Como você expôs no seu artigo, em determinado texto, o cara se serve de um determinado paradigma teórico para sustentar uma posição, e aí daqui a pouco, em outro texto, ele se serve de outro, e isso dá outras consequências, né? Então, Sim, isso é fundamental para a gente, talvez, entender que quando a gente fala de psicanálise, a gente não pode falar dela a partir de uma perspectiva unívoca, né? Então, a gente teria talvez as psicanálises na medida em que elas se estruturariam a partir de paradigmas teóricos diferentes, né? Então, fala um pouco para mim assim sobre as consequências dessa questão, né? Porque até para o pessoal saber direitinho, né? O que é que você encontrou aí desses elementos díspares, né? Que vão dar num lado, que vão dar no outro, que dão ensejo para que você construa aquilo que você propôs, né? No final das contas, como uma leitura, né, sobre o setting. sim. Uhum. Cara, se a gente for num artigo assim, bom, primeiro que pensar numa, né, que são psicanálises, né, isso já, se colocar a pergunta desse ponto, né, já tem algo aí diferente no seu próprio modo de colocar, porque alguma pessoa poderia dizer, se é do fulano, não é psicanálise, se é do ciclano, é psicanálise, né? Um é e outro não é. Quando a gente coloca em pergunta em que paradigma que isso se sustenta, a coisa muda um pouquinho de lado, né? Não cabe a pergunta aqui do que é um que é melhor que o outro, né? Uhum, Então, então assim, parece que a teoria, mesmo de que maneira que cada um deles coloca um setting, vai ter uma direção do tratamento muito diferente. Eu coloco no final do artigo eu pego, né, de uma aula do Alfredo Weidenstein, demanda de análise, acho que se chama o artigo dele, tem o site dele. Bom, vamos voltar a segurar aqui o livro sobre volta o aí. áudio. Bom, então, voltando aqui nesse ponto, ele faz um gráfico para nós, né, do que seria um momento de entrada em análise para o Lacan, né? Eu tento pegar esse gráfico e colocar também, fazer uma versão freudiana desse desenho, desse esqueminha dele. Isso está para o final do artigo. Deixa eu ver aqui. Se vocês quiserem olhar nele depois, está na página 116 e 117. Uhum, Então, ali tem um esquema do que seria, né, uma entrada em análise para o Freud, seria simplesmente que ele coloca, né, ele faz um tratamento de ensaio, ele diz assim, que pessoas que ele não conhece,
né? Então e depois de um tempo ele passa sim a atender muito mais pessoas que ele conhece, mas existem pessoas que ele não conhece, ele está habituado, né? São as palavras dele, habituado a recebê-las como um tratamento de ensaio, que dura cerca ali de umas 2 semanas, para definir coisas, né? Dizer o tempo que isso vai levar, o custo do tratamento, como que funciona, né? Um tempo de ver também entre ele e o paciente se vai ser possível um trabalho. Nos Uhum, textos de 1904, acho que é de 1904, eu cito lá no artigo, ele coloca algumas coisas que para ele seriam um limite, né, de uma prática. Por exemplo, ele diz de um cara que pode ser, sei lá, muito mal educado, né? Ele fala de pessoas de uma certa idade, né? Por fim, ou seja, coisas que a gente pode dizer que são de um nível talvez pessoal, moral, né? Mas depois ele coloca, né, estados de psicose, toxicomanias, abatimentos profundos, do qual não seria possível fazer um trabalho. Então, quando ele coloca isso, depois de definido esse tempo de tratamento de ensaio, o paciente vai para o divã e começa a análise, né? Tem uhum. uma parte do texto que ele diz assim, né, sobre um rapaz, ele está dizendo, na primeira sessão, ao precipitar-se no divã, uma coisa assim. Então, a gente pode ler como eu estou indo e vindo no artigo, então tá meio difícil. Tinha até separado umas citações, mas a maneira que você está me perguntando, estou achando mais solto, é mais tranquilo. Não sei como tá para o pessoal e para você. Não, rapaz, Mas tá ótimo. Se tiver ruim, o pessoal esculhamba a gente aí, não tem problema não. bom, ótimo. Fiquem à vontade. Mas ele diz no paciente que na primeira sessão, né, ao deitar-se no divã, então tá lá, né, na primeira sessão, tem um exemplo de um paciente que se deita na primeira sessão com Freud, né? Claro, não temos ali por que esse paciente se deitou na primeira sessão, ou se essa primeira sessão é a primeira sessão depois do tratamento de ensaio, né? O Uhum. que ele chama de fato de primeira sessão. Fica um pouco em aberto isso. É Mas isso fica definido. não, é isso que eu fico interessado, né? Porque é como se a gente tivesse notícia, vamos dizer assim, daquilo que é feito, mas a gente não sabe o porquê. Por que que foi feito assim, né? Esse é o grande problema, talvez, né? Sim. Mas por que é o grande problema não sabe que você fala que foi. Será Não, que. hum. Hum, Não, porque, por exemplo, tá lá escrito, né? O fulano de tal, na primeira sessão, foi para o divã, né? Agora, essa é a questão. Por que que ele foi para o divã na primeira sim, sessão, né? sim, sim. Não, mas, ou seja, assim, também pela teoria dele, não dá para a gente pensar por que foi de fato assim, né? Agora, isso que você diz, eu trago um exemplo justamente para nos dar uma enganada e a gente sair desse engano, que é o exemplo da Beth Milan com o Lacan, né? Hum, Eu trago na parte que já vou falando da entrada em análise para o Lacan, como ela vai dizendo que depois de um ano de sessão, ela chega e se joga no divã. Tem os videozinhos, né, o link para os vídeos no artigo, e são vídeos bem bacanas, vídeos curtos assim, né, que, bom, também acho, viu, Bergs, às vezes quase de maneira arbitrária, de maneira pessoal. Tô vendo aqui as perguntas às vezes e não sei se Você está tá fazendo passado o o meu, tempo. já está fazendo o meu trabalho, né? Já está fazendo o meu trabalho. Não, é isso. Sim. Mas então, quando ela diz que ela foi para o divã e que o divã tem para o Lacan uma função estrutural, que ela vai depois de um ano e que ela tinha umas questões mesmo, olha, eu, uma médica, vou para o divã, não sei o quê, não sei o que lá. Mesmo ela nos dando todas essas pistas, né, mesmo ela nos dizendo que o que era a dificuldade dela no divã, algumas justificativas de por que ela não ia, e mesmo a gente sabendo, né, um pouco da teoria do Lacan, né, do S1, S2, S barrado e A, essa coisa toda que está envolvida no discurso, a gente não tem, nós não temos a forma como esses significantes foram colocados, né, como esses indivíduos no tratamento responderam para esse sujeito em questão, né? Uhum. Então,
mesmo então pegando toda essa explicação, a gente não dá para saber por que que ela passa só depois de um ano, né? Ou por que que o Lacan não obrigou que ela passasse dentro de 2 semanas, né? Como é a maneira do Freud. Mas então, mesmo a gente não sabendo, me parece que com Lacan a gente tem pistas melhores, né? Pistas melhores justamente porque a maneira como ele teoriza, os recursos que ele desenvolve, né, os recursos do campo lacaniano, nos fazem poder pensar que esse trabalho é feito com a primazia do significante e não do signo, né? Sim. Então, por aí a gente já pode pensar uma outra materialidade para a clínica, né? A gente pode já pensar uma outra dimensão, ou como ele diz, né, do que a gente tem a tradução Lacan norte-américa, de dimensão, né? A gente pode começar a pensar em que outro lugar que opera, né? Em que outro lugar que depois de um tempo, como Lacan diz, né, no seminário 19, que eu cito, depois de um tempo de confronto de corpos, né, a gente passa a operar num outro nível. Então, me parece aí sim que é o fato dela ir para o divã que propicia que ela continue a experiência analítica. Não me parece que na verdade deveria ocorrer antes ou deveria ocorrer depois. Aquilo ali não tem um tempo certo, a gente não pode definir por isso, né? A gente só pode saber que isso é uma coisa que ocorreu entre os dois ali, mas essa mudança está muito mais ligada à primazia do significante do que de um signo. Você tem que ir, ou eu te conheço, não conheço, ou, por exemplo, você é analista, então você está me procurando, você quer análise, logo eu vou te pôr no divã mais cedo. Né? Sim. Não é bem por aí que a coisa vai. Né? O que é muito, a gente pode pensar com o artigo que eu trago do Eidens, que é preciso definir qual que é uma demanda de análise. Muitas análises não funcionam, né? Não chegam ao seu fim, porque não são definidas as demandas de análise. E aí é um trabalho muito diferente, porque não é só de nos dizer, nos procurar na condição de psicanalista da cidade tal ou do grupo tal, né? Que isso seja uma demanda de análise. Né? Sim. E não deu para, né, assim, outras coisas, né, do artigo, mas aí eu convido o pessoal a gente dar uma ida numa aula do seminário 5, né, dar um passo até lá, acho que é a aula de número 5, que a gente vê o Lacan desenvolvendo sobre como a necessidade, depois que é atravessada pelos significantes, né, já não é mais a mesma coisa, né, a gente já pode começar a falar em demanda. Né? Então, aqui a gente tem um momento diferente de falar em entrada em análise, né? Talvez com Lacan a coisa seja muito mais simples. Me parece que é muito mais simples. É a partir do momento que você pode colocar os significantes em funcionamento. A partir de que os dois parceiros que estão ali para conversar, né? Digamos, se o caso é um conjunto, esse conjunto tem ali pelo menos, né, a gente sabe que tem outros, mas 2 elementos, né, que podem responder por esse conjunto aí. Depois que se põe os significantes, o que tem a ver é concreto, né? Isso acontece por uma coisa, mas por que acontece? De onde isso vem? Que essa coisa começa a ser colocada numa certa rede, começa a ser respondido e uma certa pessoa se posiciona para dizer sobre esse sujeito que é criado caso, né? Aí sim me parece que tem uma entrada em análise. Muito mais simples do que talvez ir para o divã, fazer uma movimentação estrondosa. Né? É preciso definir, né, e aí eu não desenvolvi isso muito bem no artigo, porque eu acho que o artigo poderia ser um lugar de abrir portas para aqueles que são leitores não modestos, né? Eu digo que nesse Entendi a momento aí é como referência se aí, viu? a gente definisse um sintoma. O Alfredo traz isso já nesse texto, Demanda de Análise. Né? Outro colega, o Félix, tem um livro e aí, num outro período da obra de Lacan, ele desenvolve sobre isso através dos nós e das tranças. Né? Mas eu já trago para dar uma cutucada, né? Porque muitas vezes o nosso campo é pensado, né, o sintoma como final de análise. E esses caras já trazem o sintoma como quando há uma entrada de análise. O primeiro grande corte de uma análise seria a entrada em análise.
Então, me parece que poder colocar os significantes para operar, que esses parceiros possam falar disso que esses significantes produzem, isso me parece que é entrar em análise no sentido, né, no paradigma de Lacan. Sim. O camarada que fez um comentário muito interessante essa observação, pois de fato a análise se torna infindável, não só por ser longo, mas por não ter um plano da terapia, né? Um plano da terapia? Pois é, ele falou Bom, terapia aqui, o que é que você é, acha? não, quanto ao nome, eu não tenho problema nenhum. Uhum, Se a gente for falar um plano para psicanálise, um plano para direção do tratamento, para terapia, quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas eu acho que sim, se não tem a coisa, se não tem esse trabalho pela via dos significantes, a gente não pode estar falando de uma análise a partir do campo lacaniano, né? uhum, Se a gente não trabalha, se a gente está pela via dos signos, né? A gente não pergunta o que isso quer dizer, se a gente, como se a gente compreendesse muito rapidamente o que as coisas que nos dizem quer dizer, não uhum. tem, não tem análise. Sim, sim. Bom, o camarada Wanderson fez uma pergunta lá atrás que eu anotei aqui. Ele perguntou sobre a diferença da entrada em análise de Freud e Lacan. Eu acho que você já abordou um pouquinho, né? Mas ele faz aqui em determinado momento também uma pergunta: o sete não seria a transferência? Ah, não sei. O setting seria Zero, né? transferência. Acho que a gente precisa gastar um pouco aí, né? Mas eu acho que a gente poderia pensar, sim, a partir dessa maneira que nós estamos tentando dizer, de um set discursivo, né? Que o setting também estaria em relação com o campo do saber, né? Uhum. Então, agora dizer dessa maneira por que seria o setting seria transferência, me parece assim uma pergunta que eu não sei como que ele desenvolveu para chegar nela, fica muito aberto. Sim, sim, sim. Vou até aproveitar, se o Wanderson aí escutou e quiser desenvolver um pouco mais para a Por gente. favor. Se coloque aí, né? O outro cidadão disse aqui, ó, psicanálise não deixa de ser uma terapia. Freud mesmo, em alguns textos que mencionam a psicanálise como um método terapêutico. Sim, de fato. E é muito engraçado isso, né? Porque a gente tem uma espécie de aversão a esses termos, né? Como se eles, vamos dizer assim, diminuíssem aquilo que a gente faz, né? Então, psicanálise não é terapia e tal, e o camarada notando o fato de que o Freud mesmo colocava sem nenhum tipo de problema esse tipo de coisa, né? Assim como também em alguns momentos da obra dele, estou me recordando aqui, que em determinado momento da obra dele, ele faz uma espécie de alerta, né, de que a psicanálise poderia se servir de outros tratamentos, como o psiquiátrico, né? A gente vê uma espécie de rejeição também no nosso campo desses outros campos, né? Então, como se fosse, se a gente fosse falar de psicanálise, a gente teria que falar especificamente e atuar especificamente dentro desse paradigma, sem se servir aí desses outros saberes, desses outros profissionais que podem ajudar no encaminhamento de um determinado caso, né? No trabalho com um determinado caso. Sim. Bom, acho que colocando essa junção assim, a gente pode pensar muitas vezes, né, quando é preciso. Eu falo isso no artigo que nem todos os casos que nos chegam, talvez esse primeiro momento, acho que isso a gente tem que conservar de Freud, né? Isso não me parece que Lacan dispensa isso em nenhum momento, que é um aspecto de triagem do tratamento, né? Uhum, De saber se aquele caso é realmente algo pelo qual nós podemos fazer alguma coisa, pelo método terapêutico que nós trabalhamos, né? Se não é preciso realmente, até a pessoa que nos procura pode ser questionado com ela mesma, né? Pode ser através daqui que ela descubra até outros cuidados que ela precisa ter, né? Então, assim, eu acho meio complicado porque sei, e falar justamente, que queria dar um exemplo, mas falar de um exemplo sem citar o texto em si onde nós poderíamos buscar é complicado. Mas a nossa versão, por exemplo, aos medicamentos, né? Eu sim, digo uma versão porque é uma versão ao discurso e o medicamento vai junto,
né? É como se a gente tivesse uma versão a uma análise que não pode ocorrer com o divã, então a gente tem que parar de fazer análise na época da pandemia. Sim, Seria o justo a se fazer, né? sim, Mas o fato é que pode ser que uma pessoa precise se medicar por tal coisa, né? Então, há discursos de se tentar fazer intervenções onde é preciso de instituições, coisas desse tipo, né? Intervenções com medicamentos e tal. E bom, se o cara está tão preso no discurso da psicanálise, pode ser que ele intervenha aí e fala, não, não, com isso não. E aí pode ser que ocorra realmente o pior, né? Para aquele que ele está tentando cuidar, digamos sim. assim. Sim, mas Então, e isso... continua, Pedro. Mas isso também não é só quanto ao nosso jeito de dispensar o discurso médico, né? Eu acho que isso tem a ver também quando a gente dispensa uma série de outros discursos sociais que atravessam a nossa prática, sabe? Então, eu acho que esse primeiro momento de confronto de corpos, essa escansão antes da entrada que o Lacan diz, antes da entrada na história, eu acho que serve para a gente poder até de certa maneira nos colocar, nos apresentar, sabe? Tentar porque a gente está ali com pessoas, a gente está como gente, a gente tem que se perguntar se as pessoas muitas vezes nos procuram, né? Você está atendendo em que lugar da cidade? Né? Então isso muda de uma série de coisas, né? Você está atendendo em que bairro da cidade? Então nem só falando se é na clínica ou se é na praça, né? Como no seu artigo você faz uma chamada para o meu quando você pergunta algo sobre as praças, por exemplo, né? E, bom, eu acho que tem muita coisa, tem pano para manga aí. Não sei se eu estou saindo muito do Tem, setting, porque é como pensar o setting nesses outros lugares, né? sim, sim. Pois é, né, pô. Agora, eu queria retornar para um ponto que você mencionou agora há pouco, que é a tal da pandemia, né? Porque a tal da pandemia, obviamente, impôs aí uma série de questões em relação à nossa comunidade, né? Então, alguns debates que talvez já estivessem, vamos dizer assim, de alguma maneira colocados, né? E isso já era, vamos dizer, quase que um jargão dentro do nosso campo, foram reavaliados, vamos dizer assim, né? Então, muitos psicanalistas começaram a produzir sobre essa questão do divã, do uso do divã ou não na pandemia, né? Se tinha análise ou não, né? Como é que isso iria acontecer, como é que ficava a transferência, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de como você vê esses atendimentos online, assim, em relação a esses pontos, né? Sim. Bom, é justamente sobre o atendimento online que eu que estava fazendo que vem a minha investigação sobre o divã, né? Ele fala que uma análise é possível acontecer completa com seus teleanalisandos. É assim Ele que ele chama assim, chama. né? Teleanalisando. Teleanalisandos. É maravilhoso. E teve um cara, chama Mauro, não lembro o sobrenome dele, ele faz parte da Pola e, para vocês localizarem mais fácil, ele é italiano, né? Italiano careca. Então, né, tem algumas coisas assim que dando aí algumas pistas do indivíduo, né? E ele disse numa conversa muito interessante, né, que teve algumas outras pessoas juntos, né, sobre a telepresença. Então, isso me faz pensar os teleanalisando, as telepresenças, né, a sua pergunta, né? Num paradigma, então, lacaniano colocado por ele, a telepresença estaria antes de qualquer presença, sabe? É, Hum, talvez por aí a gente possa perguntar alguma coisa, né? Quando nos chega uma mensagem, né? E o paciente pode falar algo que a gente não consegue entender pela mensagem, né? Estou vindo, sei lá, né? Esses dias um amigo trouxe uma ideia assim, né? Mas estou vindo por causa de tal coisa. Se eu não fizer isso, o mundo vai acabar, sei lá. Tô inventando um significante muito aberto para a gente poder pensar assim, né? Mas o analista pode olhar para aquilo que chega por uma mensagem e falar assim: não entendi isso aqui. Entendi que a pessoa está me procurando, marcando um horário, tal, tal, tal. E talvez ele possa perguntar depois, né? E aí, aquilo que você me escreveu na mensagem, não entendi. O que era aquilo? Né? uhum. Então, talvez nesse ponto aí a gente possa pensar que o significante chega antes do indivíduo.
sabe? Assim, a leitura do psicanalista, a teoria dele está colocada já antes também, a partir desse ponto que ele lê alguma coisa, né? Tô me perdendo dando uma lida aqui, mas vamos lá, deixa eu tentar voltar aqui. Vamos lá, tá, tranquilo. E aí, Tom? Bom, Sim, vai, continua. Você vai fica continuar? difícil. Né? Continua você. Não, o que o camarada, eu Ah, notei aqui que o camarada Beckson fez a pergunta, Pedro, quando nasce a transferência? aí, poderia perguntar em qual paradigma, né? No de Freud ou no de Lacan? Talvez quando a gente vai pensar, então, a transferência a partir de Lacan, a gente tem que pensar a transferência em relação ao grande outro, né? Quando a gente vai pensar como que fica a relação entre, né, entre o paciente e o psicanalista, essa relação, ela também é influenciada pelo saber, né, pelo sujeito do caso, pela maneira pela qual o, digamos que o paciente vê o mundo, né, pode ter tudo a ver, digamos assim, com o próprio sintoma que faz procurar uma terapia. Então é preciso perguntar, eu acho, em referência não só uma transferência no sentido de positiva ou negativa, né, de que isso num certo momento vai começar bom, vai ficar ruim, né, como é a maneira que o Freud nos coloca, mas eu acho que se a gente pensar a transferência em relação ao grande outro, que é um campo que já está posto muito antes, né, então acho que o analista teria aí um outro manejo, sabe? Eu não sei se estou sendo claro para o BR, porque na verdade esse é um tema que eu estou pesquisando, esse é um trabalho que eu ando fazendo sobre a transferência. Mas eu colocaria primeiramente nesse ponto, assim, sabe? Que não, a gente não pode pensar a transferência só pela via do imaginário, né? Sim, O positivo, o negativo, tal. sim. Salvo engano, em Freud, né, essa transferência ela é construída, né? Vamos dizer assim, no sentido de que é como se chegasse o analisando sem a transferência e com o tempo ela fosse se intensificando, né? Em determinados momentos muito chaves da análise, essa transferência ela poderia aumentar de uma forma muito grande, né? Então, por exemplo, tem um texto lá dos artigos técnicos em que ele fala que quando o analista ele se aproxima de um determinado complexo patogênico, a resistência se utiliza da transferência, né? E aí a gente tem aí uma série de questões, uma série de desdobramentos, né? Então tem aí os fenômenos de ódio ou um fenômeno de amor muito exacerbado, né? Mas isso em Freud é como se fosse uma espécie de gradação, né? É como se ele tivesse saindo de um Sim, nível e fosse aumentando e tivesse momentos onde isso iria ser manejado para que ficasse ali em uma espécie de momento mais tranquilo, né? Porque esse seria o sim, perigo, por exemplo, do cara ir embora, né? Ou do sim. tratamento ser inviabilizado, né? Esse é um dos motivos do divã, né? Que o Freud coloca, né? O lance de colocar a pessoa de costas, ele faz caras e bocas, e isso pode inviabilizar a transferência, né? Pode não haver um tratamento a partir daí. A gente não podemos desconsiderar que isso possa vir a existir de fato, né? Que possa vir a se estabelecer entre essas duas pessoas, né? Analisando analista, um tipo de relação que fica insustentável para um dos dois, como pessoa, né? Uhum, Assim como talvez o analista talvez possa dizer, não tem como, não consigo, seu caso não, sabe? sim. E analisando também, e pode continuar indo lá para dizer, né? Mas aí, isso lido no outro lugar, né? A coisa muda um pouco de poder fazer a live às 18, a gente, não sei. Tô lendo junto, tô me perdendo, cara. Fica calmo aí, cara. Eu tô lendo tudo. Não vai perder, Ah, não, tá bom? Vai falando aí que dá como é que você certo. consegue ver uma coisa escrita e não ler, cara? Não Não é. existe isso, né? Vamos lá. Continua Bom, mas falando. assim, aqui o Berg falou que geralmente os lacanianos colocam uma coisa assim, né? De só interpretar quando tiver transferência. Uhum, E o que eu estou sim. colocando, por exemplo, se eu posso pegar uma palavra de uma mensagem, na hora que foi marcada a sessão,
e perguntar para ela, sobre ela, durante a sessão, se eu posso colocá-la em relação às outras palavras, se eu posso colocá-la em relação ao campo do saber, ao campo do grande outro, né? E isso, então, pelo menos nessa leitura que estou fazendo, isso já está posto, a possibilidade de fazer isso não precisa de ficarmos meio amigos, de termos uma transferência positiva, de nossa relação tá legal, sabe? Sim, sim. É Pode ser mesmo, a suposição de saber já está lá, né? sim, Talvez sim, seja isso, talvez a questão, né? Em Freud a gente teria uma espécie de gradação, né? E em Lacan ela já está lá, né? Ela já está lá no já tá início, lá, né? sim, sim. Por isso que é diferente pensar como que seria construída, né? Não seria construída, né? Uhum. Aliás, a gente, quando o Lacan, eu penso dessa maneira, né? Quando ele coloquei essa parte no artigo, que primeiro ele escande a entrada na história, né? Com algumas entrevistas, parece que ele, sabe, coloca algo dessa, como é que eu posso dizer assim, de ver onde que a gente está posto, sabe? De que maneira que a gente está sendo colocado, né? Onde que a gente está meio que na história, que pode ser que de uma maneira que a pessoa venha dizendo, a gente talvez perceba que ali não vai ser possível a gente ouvi-la, sabe? Uhum. Talvez nos incomode de um ponto que assim, cara, eu não consigo. E o analista não tem que conseguir tudo, né? Se a gente está falando que o analista é uma função, né? Sim. Talvez o mais interessante ele possa, de alguma maneira, sair dessa e indicar para um outro, né? Não sei como que sai, cada um resolve essa coisa. Só criando situações hipotéticas, assim, sabe? Bom, mas tão devagando, se deixar, a gente vai começando a ficar Não, muito solto, né? por mim, Puxa o fio não, aí, meu por mim amigo. eu abro outra live aqui só divagando com você. Mas a moça perguntou aqui, uma moça lá em cima perguntou, e quando não conhecemos o analista? Né? Quando nós, como vamos procurar uma análise que nós não conhecemos, Ela perguntou não, aqui. não consigo entender por que que isso, na verdade, seria um problema ou uma coisa positiva. Na verdade, a pergunta muitas vezes vem do outro lado, é quando nós conhecemos o analista, né? Tem uma ideia de que quando nós conhecemos o analista, nós não podemos fazer análise com ele. Sim, sim. Não dá para. E aí vem a velha coisa também sobre o setting, né? O que a gente pode colocar ou não no setting, foto de parente ou não, né? Ah, Se o analisando pode nos ver de chinelo no supermercado, né? Essas coisas desse tipo assim que voltam para esse confronto de corpos que eu estava dizendo primeiro, que é do nível da imagem, do imaginário, onde a gente está, né, criado pelo discurso do mestre, assim, né? Esse discurso que poderia inviabilizar uma entrada nossa no discurso analítico, eu penso. Por isso um confronto de corpos nesse ponto. Mas, assim, sobre não conhecer, não vejo um problema, sabe? Acho que o muito mais interessante conhecer de um analista é, bom, se ele é capaz de fazer um trabalho, acho que alguma coisa assim a gente tem que conhecer, né? Não é só dar tiro no escuro, não é só porque, digamos, o cara tem um nome de analista, que seja um analista, né? Às vezes é preciso muita sorte para ter um analista, né? sim, sim, tô entendendo, tô entendendo. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Alguma provocação aqui para o Pedro? O Pedro aqui tá. Provocação. A cidadã aqui disse, ó, não é bom mesmo, mas poderíamos pensar em conhecer o analista e assim ter uma análise. O que não garantiria que teria uma análise? É, Né? Bom, coisas para se falar em análise. coisas para ser. Né? Isso é interessante porque o analista ele tem que muitas vezes ele questionar às vezes por que que ele está ali, né? Porque pode ser que os motivos da escolha dele como analista sejam, bem, os motivos pelo qual um sintoma também opera na vida daquela pessoa, né? Ser que tudo isso esteja junto. Então, talvez seja interessante mesmo perguntar para algumas pessoas, por que eu, né? Por que comigo, né? Ou por que não eu? Por que não está dando certo agora comigo? Sim, Eu sim, acho que isso são coisas que permitem um trabalho na análise. É preciso, o analista pode se orientar a partir disso, e o paciente também, né? uhum. Ah, O camarada Bergson, qual a função do divã em Lacan? nenhuma.
Categórico, olha Bom, aí. eu estou tentando, sendo bem rápido assim agora, vamos explicar a implicação. Quando eu fui escrever nesse texto, eu tentei ir fazendo alguns memes para poder, e postei, né, tipo, o cachorrinho em cima das latinhas, né, a moça falando, a análise é só no divã, então eu tô bloqueado, coisas desse tipo assim, né? Mas a Borda, né, a gente tem traduzido aí o discurso de Tóquio, né, do Lacan, onde em 1971, né, está falando o significante. Um dia depois, ele dá um outro discurso, né, num outro lugar, e ele diz que se o divã tem alguma função é porque ficou cômodo. Olha Ele aí. diz que duas pessoas se encontram numa sala, uma delas fala, não, uma delas ouve, a outra deita. É assim porque ficou cômodo. Hum, Bom, um dia depois do discurso de Tóquio, eu estou tentando encontrar aqui onde ele fala isso, porque eu acho que é um negócio interessante. Mas o que eu penso, ele coloca, pelo menos está lá dito dessa maneira. Assim. Em outro lugar também ele diz, né? Uma análise pode funcionar desde que vocês não deitem a pessoa de imediato. Né? Então, sim, o divã é um móvel. E acho que é preciso tratá-lo como um móvel mesmo. Né? O Alfredo nos traz no artigo que eu estou tanto citando hoje, que pode ser o divã que permita uma entrada em análise para algumas pessoas. Né? Então, ter divã ou não ter divã, fazer um uso ou não de divã, isso acho que deve ser muito mais visto de que maneira o analista, né, essa prática, ela se serve de qual recurso teórico. Eu acho que isso deve ser perguntado. Agora, o divã, não, nem, bom, acho que nem o Freud foi tão freudiano, sabe? Nem ele, hum, os outros. Assim, Ivan, que ele possa ter atendido num trem, que ele possa ter atendido comendo frutas na sala ou andando no jardim, cabe então a gente perguntar, né? Claro que não foram análises lacanianas, foram freudianas, mas e as recomendações dele? Né? Em 1912 ele conclui o texto dizendo, né, mas um médico de outra natureza, de outra individualidade, poderia fazer diferente. E em sim, 1913 ele diz, será que os médicos que fazem diferente estão mesmo fazendo algo diferente ou só querendo brigar com o pai? Né, o pai é sim. ele, né? O pai tá on. Infelizmente O ainda pai tá tá on. on. Vai ficar on muito tempo. Pois é difícil, é difícil. O Mas importante é pensar de que maneira que a gente deixa o pai on, né? Porque é preciso. Então, é preciso se servir disso da experiência que ele teve, pensar como que essa coisa, da história da psicanálise está aí, a gente tem que jogar as coisas fora, né? A gente tem que muito mais, acho que saber trabalhar com que rigor teórico, o que ele está querendo dizer, como que foi dito, por que foi posto assim, né? Por que ele mantém esse divã, como ele diz, um vestígio? Freud adora vestígio, né? uhum, Então, ele mantém o divã também como um vestígio, né? Então, por que isso fica colocado? E nos outros textos, né? Eu fiz uma investigação de 1904 aí, a 1913, e adiante, no compêndio de psicanálise, tem uma parte sobre técnica. Como que fica o divã lá? Sabe? uhum, Então, assim, acho que temos que ir perguntando muito mais de que maneira algo é praticado e com que suporte teórico. Agora, se é com divã, se é por Skype, não, nada garante. Né? sim, sim. Talvez encarar, porque você disse, né? Talvez em uma determinada análise, né? O divã sirva como uma condição fundamental ali para aquele tratamento e tal, né? E aí a gente pensa nesse móvel como uma ferramenta, né? Que pode ser usada ou não. É porque a ferramenta também tem essa propriedade, né? Tipo, você pode usar uma ferramenta que talvez sirva para ajeitar o encanamento ali da pia, mas ela não vai servir numa usina, sei lá, hidrelétrica do tamanho do não sei o quê, entende? Eu Então tem entendo, mas usos vai para pôr isso na cabeça ferramentas. de um lacaniano, cara. Né? Vai pôr isso na cabeça de um psicanalista, que a ferramenta dele não dá para ele ler o mundo e aplicar em tudo. Sim, Que é sim, talvez como a gente vem, foi só um método terapêutico. Né? Me sim. parece que aí tá o grande problema, né? Quando a psicanálise começa a passar aí desse limite teórico, esse limite de aplicação, tal. E não estou dizendo que
sei lá, eu poderia colocar, né, o divã discursivo, não é o divã discursivo, estou dizendo o setting discursivo. Fantástico, Né? fantástico. Então, como que nós podemos estabelecer um setting? Por isso que nós podemos brincar, voltar ao ponto que talvez o setting não exista, né? Precisa de uma função, um campo, um ato, uma certa geometria. Uhum, sim. Olha o Bex aqui está perguntando tudo aqui, está adorando aqui. Você acha que o divã serviria para minorar o imaginário? Minorar? Não sei, porque a gente tem que trabalhar com os três, né? Mas dependendo do que se estabelece ali naquela relação, eu acho que pode ser interessante, sim. O exemplo que o Alfredo nos traz, acho que é de um indivíduo que não consegue ser visto, né? Fica sendo encarado e tal. Então, assim, se serve para minorar o imaginário, a gente pode pelo menos pensar que o de Freud serve, né? Sim. E o Freud, imaginário? Sim, verdade, né? Tem a coisa que você fala lá dele não conseguir ser encarado, né? Justamente isso, né? E sim, tem um termo sim, que você utiliza lá, que pegando do MD Magno, que eu acho fantástico, né? Que ele estabelece a coisa pelas taras dele, né? Então, pelas taras, cara. E isso é muito legal ele dizendo assim pelas taras, porque e aí eu fiz questão de citar o termo do Freud, né, que o Freud fala das individualidades, e eu coloco isso, deixo isso até o final, né? Porque não tem como tirar esse lado aí de que somos pessoas, que tem um monte de coisa que pode, né, atravessar uma experiência analítica de quem nos uhum, procura. Então, mas é muito legal que o Magno coloca justamente para a gente não ficar ligado também nas decantações das cagadas de sucesso. Né? Então, é esse fantástico. ponto da tara que não vale a pena a gente ter com Freud, não vale a pena ter com Lacan, não vale a pena ter talvez com nenhum autor. A ideia é essa. Quando a gente vai olhar como esses caras praticaram, o artigo não serve para nada. O que serve do artigo é quando a gente pensa por que eles praticaram, como você disse, né? Mas o cara fez isso, por que ele fez? Né? Não tá lá. Interessante é que o que resta, os vestígios que ele deixa para nós de como ele opera, né, que dele a gente possa, né, tirar uma teoria dali. Uhum, sim, sim. E aí, pessoal, o camarada aqui, Almir Marques, tem quanto tempo aí, ô Pedro? Você tem Cara, controle ou não? eu acho que tá dando nosso tempo, viu? Acho que Tá a gente dando, né? podia. Você já Vou pegar tá. aqui o meu É? celular, eu não sei mexer aqui direito nesse negócio. Não é bom nem mexer. Mas um último comentário, então. Além de explorar o imaginário, ao meu ver, é uma forma de experienciar o real, ainda que mínimo ou nunca mais próximo. É. Você entendeu aí, o rapaz? Bom, pra mim não Também consegui não. compreender, não, É. cara. Manda esse comentário lá para nós, quem for o camarada. Manda um comentário para nós aí depois, mais desenvolvido, que a gente comenta também. Tá bom, Almir? Beleza? A gente está chegando no nosso tempo. Então, queria agradecer o camarada Pedro, né, pela brilhante aí conversa, né? Conversa descontraída, Obrigado, conversa Jeff. mansa, né? Aquela conversa daquele jeito sobre o artigo dele, sobre um setting discursivo. E aí nós vamos nos encontrar novamente daqui a 15 dias, né? E aí, no caso, vai ser o meu artigo, né? Que vai ser, como é o título do meu artigo? É o dinheiro na clínica e na. Eu esqueci o nome do meu artigo, pessoal. Esqueci, mas eu sei Aí todos dá os vontade argumentos de do ter artigo, mas colocado é, esse nome sei curtinho que todos, eu pus. exatamente, sei todos os argumentos, mas o título me falhou. Então, vocês leiam lá, é o último artigo lá da revista, daqui a 15 dias a gente se encontra para conversar sobre ele. O Pedro que a gente vai inverter, né, Pedro? Você vai ficar como Não o sei como que a gente moderador? vai fazer, se a Camila vai fazer contigo, a gente no Ah, grupo é também mesmo, revisa, né? né? Verdade, tem que combinar, verdade. Mas, Mas vai dar enfim, tudo certo, como você diz, vai dar certo. vai dar certo, VDC. Então, ótimo. Ó, faltou pãozinho de queijo, viu, Jeff? Mas o café não faltou, não, meu amigo. Ah, E eu acho que rapaz, que. isso também faz parte da minha individualidade. O set eu não sei se eu preciso, mas o café eu preciso. Ah, fantástico, fantástico, então. Você encerra aí, então, Pedro, e daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, pessoal. Muito obrigado Tá e bom. até a próxima. Pessoal, até mais.
Tchau, tchau. Até.